Carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 1. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico baseado na Carta aos Romanos. Já semana passada nós refletimos neste versículo, onde nós verificamos que é necessário haver uma chamada para que possamos ser alguma coisa dentro da casa de Deus. Eu expliquei para todos semana passada de que há pessoas que querem ser sem serem chamados, e há pessoas que são chamadas e não querem ser. Essa semana nós vamos dar continuidade ao mesmo estudo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, ele estava muito interessado em espalhar a boa notícia para o maior número possível de pessoas. Paulo era muito interessado em evangelizar o mundo. Ele declara várias vezes que ele foi alcançado por Deus com este objetivo, com esta finalidade. Foi alcançado por Deus para se tornar um evangelista, alguém que espalha a boa notícia. Inclusive a carta aos Romanos, ela é considerada como sendo o evangelho do apóstolo Paulo, o evangelho que ele anunciava. E ele chama aqui de evangelho de Deus. Eu estou fazendo um estudo sobre a palavra evangelho, e esta palavra ela tinha vários significados até o tempo de Jesus. Então, entre os gregos, por exemplo, a palavra evangelho, ela significava uma boa notícia que era trazida por uma pessoa, e o mensageiro, ele acabava participando da boa notícia com a felicidade dele, com a recompensa dele. Sempre que o mensageiro trazia a boa notícia, ele era recompensado pela notícia. Então, evangelho significava boa notícia trazida por um mensageiro que era recompensado. Já para os hebreus, a palavra evangelho, ela era só a notícia, só a mensagem. Poderia não ser tão boa assim, era só a notícia, só o acontecimento. Quando Cristo veio ao mundo, ele pegou esta palavra evangelho e ele deu uma transformação na palavra. Havia algo que Deus queria contar para a humanidade, uma mensagem que Deus queria transmitir para a humanidade, e era uma mensagem tão importante que ela não podia ser confiada a anjos. Sabia disso? Os anjos, eles não tinham condições espirituais nem existenciais para transmitir a notícia que Deus queria dar para o mundo. Eles não tinham compreensão do que significava isso. Eles não tinham condições. É uma notícia tão importante que Deus ele nomeou, ele separou duas pessoas específicas para poderem transmitir para a humanidade. O apóstolo Paulo está dizendo, é o evangelho de Deus. Tudo que você ouve, que nós estamos pregando, estamos vivendo, estamos ensinando, tudo que você ouve, ela não nasce a princípio do coração de Cristo ou do Espírito Santo. Nasce primeiramente, antes de tudo, no coração de Deus. Nós cremos em Deus de uma maneira trinitária, significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Evangelho é do Pai, é exclusivamente do Pai, interiormente do Pai. Antes de todas as coisas acontecerem, antes de tudo ser criado, antes de tudo entrar no plano da história, já estava uma boa notícia no coração de Deus. Deus já tinha uma boa nova para poder transmitir para as pessoas, já estava nele. E ele confiou esta boa notícia para duas pessoas especificamente, que é a pessoa do seu Filho, Jesus, e do Espírito Santo. Então, em Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, formou-se um conselho. E neste conselho, Deus queria
transmitir uma mensagem para a humanidade, para os homens, que é uma mensagem muito boa. Muito boa. É algo que realmente vai mudar, algo que realmente vai completar, algo que vai transformar totalmente. E foi com este objetivo que o homem foi criado, para receber o Evangelho, para receber a boa notícia. Mas aconteceu um acidente na história da humanidade. O pecado foi cometido pela raça humana. E com o pecado sendo cometido, esta boa notícia que Deus tinha para transmitir para a humanidade, Ele guardou, Ele escondeu. A Bíblia diz que Ele escondeu em seu coração um mistério. Ele escondeu em seu espírito um mistério. Porque por causa da intromissão do pecado, por causa que o mal entrou no mundo, então o projeto, o plano, a vontade de Deus de transmitir a boa notícia ficou retardado. Por quê? Porque o que Deus tem que falar está neste nível, aqui em cima. Mas o pecado joga o homem para baixo. O pecado coloca o homem de cabeça para baixo, em sentido de queda, de alguém que está caindo. Então tudo o que Deus diz que está aqui no nível de cima, para quem está caindo não faz o menor sentido. Falar de Espírito Santo, Jerusalém Celestial, Árvore da Vida, para quem está caindo para o inferno, para o abismo, não tem o menor sentido. Porque essas mensagens, essas coisas todinhas estão dentro do Evangelho. Por causa da queda humana, então foi necessário que Deus, junto com a mensagem do Evangelho, dentro da mensagem do Evangelho, Ele comissionasse Cristo e o Espírito Santo, não mudou de ideia, para transmitir esta mensagem para a humanidade, só que com um grande problema: a humanidade não estava mais pronta para receber. Então nós, seres humanos, precisamos entender o seguinte: Deus tem coisas boas, grandes e firmes para anunciar para nós, enquanto seres humanos. Sempre foi desejo de Deus. Mas nós nos encontramos em uma condição caída. Nos encontramos em uma condição de piedade ou de misericórdia. A palavra misericórdia, ela vai significar o seguinte: eu colocar o meu coração na miséria do outro. Todos nós estamos em estado de misericórdia. Miséria e acórdia, o coração de Deus entrando na nossa miséria. Tudo o que Deus tem para falar para nós, Ele vai ter que descer. Ele vai ter que diminuir, porque nós estamos em queda. Estamos em pecado. O salmista, ele nos diz o seguinte: eis que em iniquidade eu fui formado. Eu quero que vocês sintam o desespero deste homem. Eu sou fruto da iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso é um estado desesperador para nós enquanto seres humanos. Não vamos nos enganar. Se Adão e Eva não houvessem pecado, caído, a história da humanidade era totalmente outra. Porque nós seríamos tratados do Evangelho para cima. Nós seríamos tratados do Éden para cima, da eternidade para cima, do céu para cima. Como esses dois pecaram, nossos pais, Adão e Eva, então nós somos gerados em iniquidade. Gerados em iniquidade. Como que você vai entender isso? Eu quero que você pense num girino, filhotinho de sapo. Ele é gerado no quê? Na terra? No ar? Não. Ele é gerado na água. É a natureza dele estar na água. E ele é gerado na água. E a água faz parte da sua constituição física. E não tem como ele ser gerado no ar, na terra seca. É filho da água. Então a condição existencial do girino, que é ser sapo, vai ser estar na água. Ele precisa da água para respirar. Precisa da água para viver. Se você o tirar e deixar ele fora da água por muito tempo, ele vai morrendo, sufocado, ressecado. É a constituição dele. Quando o salmista diz: eis que em iniquidade fui formado, já está dizendo, quando a minha natureza humana ela estava entrando na minha alma, então eu já estava sendo gerado como um pecador, como um ser para a iniquidade.
Vejam só a condição existencial terrível em que está a humanidade. Faz parte da índole humana a iniquidade, ser iníquo, participar da iniquidade. A iniquidade está presente. Eis que iniquidade foi formada, assim como o girino ele é fruto da água, também o pecador é fruto da iniquidade. E em pecado me concebeu a minha mãe. Isso já vem da minha mãe. Quando eu cheguei aqui, o pecado já estava no mundo. Então, por causa que Adão e Eva pecaram e nós somos descendentes de Adão e Eva, então tudo está sendo tratado não mais do Éden para cima, não mais do paraíso para cima, do céu para cima, da eternidade para cima. Está sendo tratado da iniquidade para cima e às vezes da iniquidade para baixo. Entenderam? Então tudo que Deus tinha reservado para falar para nós, mostrar para nós, tratar conosco daqui para cima, ficou guardado, ficou retido, porque um problema se intrometeu no mundo e o problema tem que ser resolvido. A questão tem que ser resolvida. E qual que é a questão? O pecado está no mundo. O pecado está no homem. Tudo o que Deus diz pelo Espírito Santo não é compreendido, porque é outra linguagem, é outra ideia, é outra história, são outros interesses, não tem nada a ver com a vida de um pecador, não tem nada a ver com os interesses de um pecador, porque tudo o que Deus está falando pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, diz, parecem loucura. Tudo o que o Espírito Santo fala parece loucura. Não se encaixa no padrão de vida humano, não se encaixa nos interesses humanos. Eu estou falando tudo, com radicalidade, tudo. Não existe nenhuma confluência entre o Espírito de Deus e a carne. Paulo, escrevendo aos Gálatas, a partir do capítulo 5, ele diz o seguinte, olha, a carne peleja contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Os dois estão em luta constante, guerreando. E nós estamos no meio dessa luta, dessa guerra, ou do espírito ou da carne. O espírito quer nos chamar para a vida, e a carne quer continuar na sua morte. É isso que ela está fazendo. Então, existe um conflito armado, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Romanos mesmo, ele diz o seguinte, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não podem, são filhos da carne. Por isso tudo que o Espírito Santo fala é loucura, tudo que o Espírito Santo sopra é loucura, não tem nada a ver. E apesar de tudo, Deus chama isso de evangelho, boa notícia, boa nova. E aí vocês podem perguntar o seguinte, mas se é tão bom assim, se é tão alegre assim, por que os homens rejeitam? Por que os homens não entendem? É só tirar pela sua própria história e eu tirar pela minha própria história. Quais são os nossos interesses fora de Cristo? Quais são os nossos interesses fora desta mensagem de Deus? São totalmente contrários ao que o Espírito Santo está nos chamando. Ele começa dizendo o seguinte, olha, o Evangelho de Deus começa dizendo o seguinte, vocês precisam de um novo nascimento. Significa, o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não podem. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. O Senhor Jesus, explicando para Nicodemos este assunto, ele disse isso, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que eu digo para vocês que é necessário nascer de novo, porque a carne, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Este evangelho que eu estou falando para vocês, que é de Deus, ele é do Espírito para cima, ele é do reino de Deus para cima. Apesar de Deus haver escondido esta mensagem, ele aguardou, ele esperou desde Adão até Cristo, ele esperou que passassem mais de 6.000 anos.
milhares de gerações que se levantaram. E todo este evangelho ele começou anunciando lá no próprio Éden. No próprio Éden. No dia que ele falou para a mulher: com dor terás filhos. Naquele momento começou a anunciar já o evangelho. E no dia que ele falou com a serpente, ele disse o seguinte: olha, vai nascer a semente da mulher numa inimizade contra a tua semente. E da semente da mulher nascerá um que vai te pisar a cabeça. Ele já começou a falar. E lá do Éden ele veio plantando o evangelho, anunciando e semeando e separando alguns da humanidade, separando alguns, não todos, separando alguns e falando: olha, tem o Redentor, tem salvação, tem céu, tem paraíso, tem perdão para os pecados, tem redenção para o pecador, tem libertação para o escravo, tem saúde para o enfermo. Ele veio separando alguns, dedo, viu? A dedo, um a um, veio separando, até que chegou ao Senhor Jesus. Quando chegou os dias do Senhor Jesus, que ele veio revelar o mistério de Deus que estava escondido, como foi isto? Como que foi a chegada do Evangelho de Deus no mundo? Como vocês pensam que foi a chegada do Evangelho de Deus no mundo? Enquanto Jesus estava operando milagres, expulsando demônios, curando enfermos, ressuscitando mortos, levantando coxos, abrindo os olhos aos cegos, limpando leprosos, todos estavam aplaudindo, iam para as suas pregações, iam para os seus cultos, todo mundo queria ficar com ele até 3, 4 dias. Mas no dia em que ele falou: olha, a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não pode ver o reino, não pode ter a vida eterna. Porque a carne para nada aproveita, o Espírito é que vivifica. As palavras que vos digo são Espírito e vida. Quer dizer, quando Jesus começou a doutrinar, quando Jesus começou a conversar, a dialogar, a abrir, rasgar o verbo mesmo e falar quais são as verdades que libertam, que ressuscitam, que curam, que livram o homem, aí as pessoas já não começaram mais a se interessar nele. Como foi a chegada do Evangelho no mundo? Foi conflitante. E até hoje é assim. Enquanto nós oferecemos água benta, roupa ungida, rosa ungida, sal ungido, enquanto nós oferecemos o show, o milagre, o sinal, o espetáculo, todos querem. No dia que se fala o seguinte: vamos entrar na doutrina, vamos conhecer a palavra que nos liberta, que nos salva, vamos falar não daqui para baixo, vamos falar daqui para cima, vamos falar da eternidade, vamos falar do trono de Deus, vamos falar da água da vida, da árvore da vida. Aí pronto, as pessoas começam a se escandalizar e já não entendem mais. Não entendem por quê? Porque são loucura. As palavras do Evangelho são loucura para os que perecem, disse o apóstolo Paulo. Mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Nós que estamos sendo salvos começamos a compreender a linguagem do Espírito Santo. Então não se enganem. Não dá para eu explicar o Evangelho se não for pelo Espírito Santo. E não dá para você entender o Evangelho se não for pelo Espírito Santo. E não dá para entender o Evangelho daqui para baixo. Porque daqui para baixo qualquer sociólogo explica. Qualquer historiador explica. Qualquer orador explica daqui para baixo. E o que é daqui para baixo? Novamente, é a cura, é o sinal, é a porta aberta, é o não sei o que ungido, é daqui para baixo, é a linguagem humana. Quando a gente fala daqui para cima, só o Espírito Santo para nos ajudar. Para você entender daqui para cima o Evangelho de Deus, só o Espírito Santo. Só a presença imediata do Senhor no seu coração. Cristo teve dificuldade em explicar o Evangelho para as pessoas. Por isso ele separou 12. Porque a multidão só está entendendo o quê? Que eu era leproso e agora estou limpo. Que eu era cego e agora vejo. Que eu era mudo e agora falo. A multidão só entende isso. E a doutrina?
E a palavra, e a pregação, quem entende? Quem está entendendo? Nem os discípulos. Então ele separou 12, trouxe para perto e começou a explicar para eles, ensinar para eles, ponto por ponto, palavra por palavra, dia a dia. E nem eles estavam entendendo. Até um dia que o Cristo perguntou o seguinte: o que falam os homens a meu respeito? E Pedro, uns diziam que é Jeremias, outros diziam que era Elias, outros falavam que é João Batista que ressuscitou. Cristo perguntou: e vós, o que dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: vós sois o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Cristo, ele ficou muito contente neste momento, porque ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, quem explicou para você didaticamente, quem desenhou na parede, não foi, mas sim o meu Pai que está nos céus. O Evangelho é de Deus. O guardião das nossas mentes é Deus. O guardião dos nossos corações é Deus. É Deus que nos ensina. Está escrito nos profetas, nos salmos: vós sereis ensinados por Deus. Profeta Jeremias, pelo Espírito Santo, ele disse o seguinte: dias vêm, diz o Senhor, em que não escreverei mais a minha lei em pedra, mas nos vossos corações. E todos me conhecerão, do menor ao mais experiente. Por quê? Todos me conhecerão. E não dirá o companheiro: venha, vamos conhecer ao Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão. Nos vossos corações eu mesmo escreverei as minhas leis. O que isso significa? Que Deus é quem decide soberanamente a quem será revelado o Evangelho. Deus, Ele é o guardião de todos os corações, de todas as consciências, de todas as mentes, de todos os entendimentos. Ele é o guardião da sua palavra, porque Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Paulo está dizendo: eu fui separado para o Evangelho de Deus. Eu, Paulo, que outrora fui blasfemo, ele diz, perseguidor da igreja, alcancei misericórdia, porque eu fui separado para receber a boa notícia. Então, queridos irmãos e irmãs, naquele dia que você recebeu a mensagem, o Evangelho, Deus estava guardando a sua palavra. Deus estava guardando aquele momento. E Ele é o guardião de todos os corações. E Ele esperou que o seu coração ficasse pronto. Ele aguardou, diz a palavra, pacientemente, para que você chegasse ao dia da sua evangelização, ao dia do seu novo nascimento. Deus também é o parteiro de todos os que abrem a madre do Espírito Santo. Ele é o guardião de sua palavra, dos nossos corações, e Ele é o parteiro. Então Ele aguardou o momento em que você pudesse receber o Evangelho, a boa notícia, a boa nova. E Ele aguardou porque Ele quer que você receba daqui para cima. Daqui para cima. Muito tenho a falar convosco, disse o Senhor Jesus aos seus discípulos, mas vós não o podeis suportar agora, e nem ainda agora o podeis. Muito tenho a falar convosco. Muito do Evangelho. Muito. O Evangelho não é só comida e bebida, disse o apóstolo Paulo, mas sim gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o Evangelho. Não é só comida, não é só bebida. Não é só cumprimento de regras e de ordens. É muito mais. É muito mais. É por isso que Deus ele chama Jeremias e fala: Jeremias, clama a mim, rapaz, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus está dizendo: clama a mim. São coisas grandes, firmes. Profeta Isaías, ele diz: não são os meus pensamentos igual aos pensamentos de vocês,
E não são os meus caminhos igual aos caminhos de vocês. Porque assim como o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos e os meus caminhos acima dos vossos caminhos. Deus está nos dizendo. Este é o Evangelho de Deus. Essa é a boa notícia de Deus. Não é que Ele despreza essa vida terrena. Não é isso. Não é que Ele não está preocupado com a sua saúde, com a sua felicidade, com o seu bem-estar. Não é isto. O que estamos dizendo é que não é só isto. Isto também faz parte. Está dentro. Mas não é só isso. O Evangelho de Deus é muito amplo. É lastro. É grandioso. É para além da imaginação, para além das fronteiras. E para receber isto, precisa ser separado por Deus. E preparado por Deus. Então o apóstolo Paulo fala para nós o seguinte: se Deus não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele também todas as coisas? Isso é muito amplo, não é verdade? Já começa por aí. Lá no Velho Testamento, Deus queria ensinar o Evangelho para os homens, mas estava difícil porque o pessoal era muito ignorante, não entendia nada do que se explicava. Mas ele mandou Moisés fazer uma arca. O que era essa arca? Era um caixote de madeira. Aí falou: você vai fazer um caixote de madeira, você vai revestir esse caixote de madeira de ouro, por dentro e por fora. E ele revestiu o caixote, por dentro e por fora. Coloque 4 argolas nesse caixote. Aí você vai pegar 2 varas grandes e você vai banhar essas varas em ouro também. E vai colocar pelas argolas. Fez o caixote? Dentro do caixote você vai colocar o maná. Você vai colocar as tábuas da lei que eu te dei. E você vai colocar a vara de Arão. Tá bom? Esse caixote vai se chamar de arca. Só que precisa de uma tampa. Faz uma tampa de madeira. Reveste essa tampa de ouro por cima e por baixo. Faça bordas em volta dela, sabe? Detalhes em volta dela. Coloca em cima da arca. É a tampa da arca. Pega essa arca e coloca lá atrás da cortina. Uma cortina grossa. Num lugar chamado Santíssimo. Santo dos Santos. Porque lá na igreja de antigamente, que era uma tenda, tinha um lugar chamado Lugar Santo, onde o sacerdote podia entrar todos os dias, onde tinha uma mesa que ele colocava 12 pães, representando os filhos de Israel, onde tinha um candelabro com 7 pontas, representando a luz do Espírito Santo, e onde tinha um altar chamado Altar do Incenso, onde ficavam as orações. Mas a Arca da Aliança ficava lá atrás da cortina, no Santíssimo, no Santo dos Santos. E lá o sumo sacerdote, o sacerdote maior, ele entrava uma vez por ano com uma bacia de sangue de um animal que ele havia sacrificado lá fora, e ele entrava com uma corda amarrada na cintura, e em volta da saia dele existiam guizos, sininhos feitos de romã. E enquanto ele entrava, os sininhos balançavam, indicando o seguinte: estou vivo, estou entrando num lugar proibido chamado Santo dos Santos, e estou vivo. Estou ouvindo os sininhos e os sininhos ficavam balançando. Enquanto isso, ele oferecia em cima daquela arca, ele oferecia colocando o sangue que ele trouxe de fora nas pontas do altar, nas 4 pontas. Chamava-se aquela arca, aquela tampa, chamava-se propiciatório. Propiciatório, mostrando o seguinte: Deus está propício, Deus está favorável a receber o sumo sacerdote. Deus está aberto para conversar com os homens, para receber os homens, por intermédio de um representante, um sumo sacerdote, aquele que está acima dos outros sacerdotes. Isso uma vez por ano. E ele entrava então com o sangue do animal, com a sua roupa de sumo sacerdote limpa, com os guizos, que eram as romãs, uma corda amarrada na cintura. A corda era um acréscimo dele. Porque podia acontecer que, se ele não cumprisse o ritual, morresse lá dentro.
do Santo dos Santos. E como ninguém podia entrar lá, puxava um homem pela corda. Não temos notícia de que isso tenha acontecido, mas ele entrava com a corda. Qual que é a história toda que eu estou falando para vocês? O Evangelho é muito mais. O Evangelho é a tampa do propiciatório, porque diz o seguinte: nesse dia da expiação, Deus descia e assentava-se sobre a tampa do propiciatório, porque 2 querubins pegavam as suas asas e estendiam assim, um nessa direção, o outro na direção de cá. Os 2 querubins estendiam as suas asas. Esses querubins, eles eram feitos de ouro e colocados ali para proteger a arca. No dia da expiação, Deus descia aonde estava o sangue da propiciação, bem na tampa, no propiciatório. Isso é o Evangelho lá atrás, antes de Cristo vir. Deus tentando explicar as coisas para os homens e eles não entendiam. Tentando explicar o quê? Eu estou propício a manter comunhão com você. Eu estou favorável a seu respeito. Eu estou aberto ao diálogo. Eu não estou vindo aqui para matar o sumo sacerdote, para fulminar o sumo sacerdote. Eu estou vindo aqui para receber o sacrifício, receber o sinal do sangue, receber a comunhão, receber as orações, receber os clamores, os pedidos, e estou vindo para abençoar. Isto é o Evangelho de Deus. De Deus. Não há má vontade, não há má vontade, não há maldição, não há castigo, não há penalidade. Existe propiciação pelo sangue, existe favor de Deus, boas notícias, boas novas, Evangelho, irmãos. É disso que estamos falando. Você não conseguirá entender esta linguagem do Espírito Santo senão pelo próprio Espírito Santo. É só Ele que me ensina e que ensina vocês. Deus está favorável a seu respeito. Deus está propenso. Deus está inclinado. Sabe, Deus está amigo. Está companheiro. Deus, Ele se desprende da eternidade e vem tranquilamente, facilmente, por causa que o sangue da aliança do Cordeiro, amém, já foi derramado em nossos corações. O sangue do Cordeiro já fez a propiciação pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. A partir de agora nós não temos mais compromisso com o pecado de Adão. Não temos mais responsabilidade pelos pecados de Adão e Eva. A partir de agora Deus está em aliança nova conosco, chamado Novo Testamento. Nova aliança, novas condições. Aquilo que tinha parado lá no Éden foi retomado. Louvado seja teu nome, Pai. A partir de Jesus foi retomado. O diálogo foi retomado. A paz se estabeleceu. O perdão dos nossos pecados está completado. Cristo nos disse no alto da cruz: está consumado, acabou. Então entra no descanso do Senhor. Deus está em paz com você. Deus está de bem com você. E se Ele não poupou o seu Filho, como não dará para você também todas as coisas, sem exceção e sem limite? Todas as coisas. O Espírito Santo, cura para o teu corpo, liberdade, paz na tua alma, salvação eterna. Todas as coisas. O apóstolo Paulo depois vai nos dizer o seguinte: os eleitos, se é o próprio Deus. O apóstolo Paulo nos disse: se Deus não poupou a seu Filho, também nos dará todas as coisas. É o próprio Deus que nos justifica. É o próprio Deus que quer você para Ele. Amém? É o próprio Deus que luta por você, peleja por você, guerreia por você. É o próprio Deus que está enfrentando todas as ordens cósmicas por você. O próprio Deus que suportou tudo e ainda suporta por você. O próprio Deus. O Evangelho é de Deus. Não é dos anjos. Não é dos homens. Não é de Paulo. Não é do Rogério. O Evangelho é de Deus. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós ficamos por aqui com esta reflexão. Vamos nos colocar em pé para fazermos uma oração. Eu quero fazer uma oração específica hoje pela saúde das pessoas que